cabeça. Por isso que eu deixo isso. Ó, primeiro assunto aí que a gente tem que tomar cuidado na hora que falar de Enem é as operações básicas. Operações básicas só, subtração, multiplicação e divisão. Só não vai esquecer, pelo amor de Deus, na hora que a gente tem vírgula e na hora que a gente tem fração. Na hora que fala das operações, vai falar lá, soma, lá do arroz com feijão mesmo, subtração, multiplicação e divisão. Para divisão. A gente começa bem de boinha nossas vidas, né? Na hora que fala das 4 operações, soma e subtração. Se você for falar de soma de número com vírgula, lembra sempre o quê? Tem que ter. Não, vírgula embaixo de vírgula. Falou em soma de números com vírgulas, e subtração também é vírgula embaixo de vírgula. Mas sempre tem a regrinha de jogo de sinais, ela vai acontecer na multiplicação. O jogo de sinais da soma e da subtração é diferente. Sinais iguais, mantém o sinal do número maior e soma. Ó, mantém os sinais do número maior, mantém o sinal e soma. Tipo, 2 mais 4. Pô, 2 mais 4 é 6. Menos 2 e menos 4. Menos 2 e menos 4 é 6. Isso vale para todas. Agora, se são sinais diferentes, aí você tem que tomar cuidado com o sinal, tá? Mas a maior preocupação é fração. Fração, se você tiver soma e subtração de fração, lembra do denominador, pelo amor de Deus, se for o mesmo denominador, o que você vai fazer? Numa fração. Mantém ele, soma e subtrai de cima. Agora, se for denominadores diferentes, aí tem que tirar o MMC. Aí tira o MMC. Ou faz aquele esquema assim, ó. A, B, C, D. Faz assim, ó. B vezes D. Aí você faz cruzado. Tananã, tananã. Bem mais rápido, né? E quando, por exemplo, tem uma fração e um número normal? Aí você coloca sobre 1 e segue a regra. Segue a regra. A subtração é a mesma coisa. A multiplicação, lembra que na hora que você está trabalhando com multiplicação, se for número com vírgula, monta normalzinho, a vírgula você considera só no final. Agora, se for uma fração, não esquece nada de cruzado. Tanto de gente faz cruzado a multiplicação e erra. Multiplicação é em cima, embaixo. Não esquece disso. A divisão é a mesma coisa. Você vai fazer divisão, a gente fez bastante divisão com vírgula. Você coloca igual as casas após a vírgula, tira a vírgula e faz normal. Agora, se você tiver uma divisão de fração, AB dividido por CD. Aí mantém a primeira e multiplica pelo inverso do de baixo. Sempre inverte de baixo. Tá? Pra DC. Multiplica pelo inverso de baixo. A multiplicação é aquele esquema. Faz assim em cima, embaixo e baixo. E aí dá certo. Se não tiver nada, o que significa? Se não tiver nada na parte de baixo, que é 1, segue o jogo, faz normal. As operações básicas, elas vão aparecer toda a prova, até porque a prova é matemática, né? Às vezes vai ter uma fração, às vezes vai ter um número com vírgula, às vezes vai ter uma parada assim, mas é de boas. Isso daí a gente superou nas nossas vidas. Agora, nos tópicos que a gente estuda, as operações elas vão aparecer mais forte em equações. Isso que as operações é tudo que a gente chama de matemática básica. Tudo que a gente chama de matemática básica. Aquele, não sei se você lembra do círculo lá que eu mostrei dos conteúdos que mais caem? Na hora que a gente fala matemática básica, são alguns núcleos. Operações básicas, razão e proporção, porcentagem e probabilidade. Todos esses eles entram num quesito matemática básica. Pô, mas probabilidade não é estatística? Sim, mas aqueles conteúdos mais básicos lá, só para analisar qual que é a probabilidade de cair uma moeda, ele entra como matemática básica. Média, moda e mediana. Aí já vem para estatística. Não, ele cai já no campo de estatística, tá? Mas sim, vai ter operações básicas dentro de uma situação problema. Agora, equações do Enem, ele cobra 2 tipos de equação prioritariamente. A equação do primeiro grau e a equação do segundo grau. Pelo amor de Deus, equação do segundo grau. Não faça uma equação do segundo grau, não vai para o Enem sem saber uma básica da vida, tá? Equação do segundo grau, para você resolver, sempre você deixa ela igualada a zero.
Diferente de uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é manda para um lado, manda para o outro, x e tarará, tororó. Mas para resolver esse tipo de equação no Enem, geralmente a gente usa Bhaskara. Ele não te ajuda com o subproduto, tá? Dá para fazer algumas? Dá, mas prioritariamente é Bhaskara. Faz primeiro o deltinha, depois faz o x. Acha o x bonitão. Lembra da fórmula? Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes a. É isso. Mas não esquece que para resolver uma equação do segundo grau, sempre igualada a zero. Aí a gente entra num quesito que mais cai, que são grandezas proporcionais. Ou razão. Aquelas questões que geralmente tipo, ele pede, uma pessoa ela quer o energético menos calórico. Aí É razão. É razão em proporção. Isso, é razão em proporção. Lembra que razão é só você escrever um número sobre outro. Na hora que fala desses exercícios, o teor calórico ou de um energético, quanto de energia ele dá, você escreve como se fosse uma fração, para você comparar. Sempre de cima comparado de baixo. Aí se ele falou a razão de, se ele falar a razão de, o que ele falar primeiro é em cima, o que ele falar depois é embaixo. E qual que é a diferença entre razão e proporção? Razão é a diferença de proporção. Não, razão é só isso daqui. Agora, proporção é quando você tem uma igualdade. Você tem uma igualdade de duas razões. Então proporção é sempre regra de 3. Isso, sempre. Aí já entra sempre o regra de 3. A gente fez bastante exercício de razão e proporção na hora que eu estava falando de escala. Eu falava para você, a escala é 1 para 50. Mas e se não for 1 no mapa, for 7 no mapa? Aí você multiplica por 7 aqui, você também tem que multiplicar por 7 embaixo, para manter a proporção. Aí você já consegue encontrar a escala real. Isso, porque todos eles seguem a tal da proporção. E aí precisa multiplicar cruzado? Não. Aí se você quiser fazer de fato, aí sim, a igualdade multiplica cruzado. Mas os exercícios que brilham em razão são os exercícios que envolvem escala. Essa até agora é uma maior dificuldade de todas. Escala é o que mais brilha. Lembra que escala sempre é 1 para um valor. Esse 1 aqui é sempre 1 centímetro no mapa. E esse valor aqui é sempre em centímetro na vida real. Aí você multiplica pelo valor que ele quer. Isso, aí você multiplica pelo valor que ele quer, em cima e embaixo. Ou usa a regra de 3, tá? Aí você consegue fazer a escala. A razão e proporção também, ele entra um conteúdo bom aqui, ó. A tal da regra de 3. Regra de 3 está no assunto de razão e proporção? Sim, ele se enquadra naquele blocão lá de razão e proporção, que é também matemática básica. Tem dois estilos de regra de 3. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Regra de 3 simples e composta? Sim. E toma cuidado que a regra de 3 simples, ela pode ser diretamente proporcional, diretamente ou inversamente. Geralmente vai ser qual? Geralmente vai ser diretamente. Que é o cruzado. Que é o cruzado, exatamente. À medida que uma aumenta, a outra tende a diminuir. Aí faz cruzadinho e vai dar super certo. Quando for inversamente, como que ele avisa? Ele não vai avisar, mas tipo, inversamente, é quando, por exemplo, se eu vou um carro, eu estou indo a 50 km por hora. Eu vou demorar 2 horas para chegar em certo local. Se eu for a 100 km por hora, eu vou demorar mais ou menos tempo? Aumentei a velocidade. O que significa, por exemplo? Isso, inversamente, se você aumenta um, você diminui o outro. Aumenta uma grandeza igual aumentei a velocidade, não aumentei? Diminui o tempo. Aí, em vez de fazer cruzado, você faz diretão. Tá? Aí você não faz cruzado, não. A composta já mistura toda. Daqui a pouco eu vou fazer um exercício de composta. Mas ela mistura todas as ideias. Regra de 3 simples, ela aparece muito forte no próximo tópico, que também é um dos mais bravos do Enem, que é a tal da porcentagem.
Porcentagem dá para fazer por regra de 3? A grande maioria sim. Mas porcentagem, lembra sempre que se você for fazer por regra de 3, ela é diretamente proporcional. Sempre é diretamente proporcional. Quando tem sistema de porcentagem, você recomenda usar número de fração? Eu recomendo usar a forma fracionária. Tipo, quero calcular, sei lá, 30% de 40. Pô, isso aqui aparece um monte de exercício que a gente fez. Você faz 40 vezes 30 sobre 100. Isso, coloca assim, ó, 30 sobre 100 vezes 40. Porque aí você pode cortar os zeros, corta 0 com 0, 0 com 0. E o MMC, tipo, eu tenho que... É o fator e depois eu fico... Ué? Porque assim, eu tenho uma dificuldade de... O qual? MMC. MMC? Aí Você fala lá na fração? lá na... Quando você fala... Por isso que eu nem faço MMC. Matheusito, é muito raro fazer MMC. Eu multiplico os dois de baixo. E sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. O máximo que vai acontecer é você ter que simplificar depois a fração. Mas você consegue resolver numa boa, tá? Porcentagem, toda vez que você for calcular e terminar com 0 e terminar com 0, você pode só tirar esses dois zeros, tá? Aí faz 3 vezes 4, que dá 12, já sai direto no resultado. Mas é outro cara que cai bastante dentro dos conteúdos do Enem. Então, para resolver escala, eu tenho que multiplicar pelo valor que ele quer e depois multiplicar por Isso. Tá bom. Nomes mais tópicos também que mais cai. Ali na minha colinha tem, Sistema Internacional de Medidas. Qual é o Sistema Internacional de Medidas? Na hora que a gente fala de comprimento... É cagada, né? Isso, comprimento. Lembra que comprimento é um cagada, meu Deus, quanta merda. Cagada. Meu Deus. Quanta merda. E aí, quando... Toda vez que você andar para cá, você multiplica por 10. Toda vez que você andar para cá, você divide por 10. Só que a grosso modo você só anda com a vírgula mesmo. Eu quero transformar a minha altura. Eu tenho 1,80 m. Eu quero transformar em centímetros. O que eu faria? 1,80 m, metro tá aqui, não tá? Centímetro tá aqui. Eu andaria 1, 2. Aí, 1,80 metros. Você andaria 2 para cá, não andaria? Você vem aqui, 1, 2. Ficaria 180 centímetros. Então a minha altura em centímetros é 180. Porque eu andei só 2 escalinhas para lá. Faz sentido? Então tá. Comprimento, beleza. Usa o KH, meu Deus, quanta merda. E se for comprimento de área? O que muda de um para o outro? Oi? Aumenta o 0. Aí eu falo que o pulinho é duplo. Em vez de ser só uma, continua sendo o KH dando. Meu Deus, quanta merda. Deus, quanta merda. Continua sendo esse daqui. Só que como ele está falando de área, o pulinho aqui é duplo. Cada vez que você anda para cá, você multiplica por 100. Cada vez que você anda para cá, você divide por 100. Tem uma questão que eu travei, porque eu vou e aí eu... Mas o nome calma lá, a gente tá em área ainda, Matheusito. Na hora que ele fala assim, olha, esse terreno aqui tem 4 metros quadrados, eu queria saber quantos centímetros quadrados ele teria. Metros quadrados tá aqui, não tá? Centímetros quadrados tá aqui. Também é 2 unidades, só que aí você vai ter que andar com a vírgula. 2 unidades para cá daria 1, 2, um pulinho, uma unidade. 1, 2. No final você vai andar tudo isso daqui para você representar centímetros. Cada unidade que ele anda é um pulinho duplo, tá? Agora vamos de volume. Volume, qual que é o Sistema Internacional de Medidas? Aí vai ser a mesma coisa, só que é um cubo. Isso! Só que, cagada. Meu Deus! Quanta merda! Só que aqui vai ser tudo ao cubo. Nessa de ser ao cubo, cada vez que você anda para cá, você multiplica por 1000. Toda vez que você anda para cá, você divide por 1000. O pulinho, cada unidade é triplo. Só que aqui tem um grande problema. Na hora que a gente coloca unidades de volume, eu não vou chegar lá na conveniência e vou falar, me vê 2,5 centímetros cúbicos de coquinha gelada.
cara não vai entender, né? Um negócio que o Enem que ele cobra é você transformar para litros. 1 litro, isso aqui você precisa saber. 1 litro equivale a quê? A 1 metro cúbico. A 1 decímetro cúbico. Isso daqui você tem que saber em qualquer momento. Toda vez que ele pedir, às vezes ele vai te dar tipo uma caixa. Aí vai Caixa pedir de leite, né? uma caixa de leite. Aí vai pedir para você saber quantos litros cabe dentro dessa caixa de leite. Ele falava que tinha um exercício que ele falava que cada caixa era 4 metros cúbicos. Aí você tem que transformar para decímetro e aí você tem a chave. E eram 4 embalagens. Eu sei esse exercício, está na apostila. Então, o esquema é, ou você transforma tudo no início para decímetro, calcula as unidades normais, e aí você já vai ter em decímetro cúbico, e a gente sabe que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Ou você pode fazer na medida que dá, tipo centímetro, metro, pode fazer normal, faz tudo, no final você transforma para decímetro cúbico. Igual lá, coloquei da caixa de leite. Como é que eu vou fazer normalmente? Vamos ver esse exemplo aí da caixa de leite, Matheusito. Vamos pegar uma caixa de leite, sei lá, aqui tem 8 centímetros por 10 centímetros por 20 centímetros, pode ser? Certo. Se você fosse calcular o volume dessa caixa de leite, seria... Isso, vai dar 2 vezes 8, 1.600. 16, aí coloca mais 2 zeros, 1.600. 1.600 centímetros cúbicos. Mas eu quero saber quantos litros cabe aí dentro. Centímetros cúbicos não está aqui? Certo. Decímetros cúbicos está aqui do lado. Você sempre converte para decímetros cúbicos. Do lado você voltaria 3 casas. Então, ó, 1, 2, 3, coloca a vírgula. Vai dar 1,6 decímetros cúbicos. Você viu que eu só andei uma casinha? Certo. Nessa de andar uma casinha é pulinho triplo aqui no volume. Então, ó, voltei 3 casas, 1,6 decímetro cúbico. E como 1 litro é 1 decímetro cúbico, então é 1,6 litros. Essa caixa que eu coloquei agora, ela cabe 1,6 litros de água de leite ou de coquinha gelada. Fez sentido? Fez sentido. Que doideira, né, homem? Você consegue calcular qualquer valor. Sabe uma coisa que eu fiquei? Eu tinha colocado que 1 litro valia 1 metro cúbico. Aí eu Outra coisa também, que ele coloca em questão de volume. Isso daqui também vai ser legal, só para você saber, tá? 1 tonelada. Quanto que é 1 tonelada? 1000 quilos. E 1 quilo? É o quê? 1000 gramas. 1000 gramas. Mas o que é 1000 quilos no Sistema Internacional de Medidas? 1 quilo é 1 litro. 1 litro de água tem 1 litro. Não, 1 litro de água é 1 quilo de água também. Eles usam como referência a mesma coisa. Oi? 1 tonelada é 1 metro cúbico. Que é 1000 quilos, né? 1000 centímetros. Tá certo? Que doideira, né, homem? Isso vale pra água, tá? Pro óleo já é diferente. Tem exercícios que eles são bem cretinos. Eles falam, quanto vale 1 tonelada de óleo? Aí você tem que fazer as conversões disso. Mas aí ele vai colocar uma tabelinha, ele vai te ferrar bastante ali, nessa parte. Feito, Matheusito! Mudando de água pro vinho. O vinho ele é mais denso ou menos denso que a água? Mais denso. Mais denso? Pior que é. O outro tópico também que é forte dentro da também, função. Função, a gente já falou bastante de função, eu trouxe alguns exercícios, mas função, qual que é a mais que cai? Disparado, função do primeiro grau. Função do primeiro grau é sempre quando é uma reta ax mais b. Eu até comentei durante a aula quais são os tópicos principais de você saber uma função do primeiro grau. Primeiro, a função do primeiro grau é sempre ela é uma reta e ela pode ser crescente ou decrescente. Quando uma reta é dita crescente? Quando ela é menor que Quando A é maior do que zero, ela vai ser crescente. Quando A for menor do que zero, ela é decrescente. Né? Mas dentro desses caras, se você for fazer o gráfico, o que representa esses pontos aqui, ó? Esse e esse. Sabe me dizer? Esse ponto aqui é sempre o ponto B.
Se você olhar só a sua função, você já descobre. Esse carinha aqui é onde exatamente corta o eixo Y. Tá? E o carinha que corta o eixo X é o A? O A é o coeficiente angular, não é o A, pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Para você pegar esse carinha aqui, ó, esse carinha é só você pegar e igualar a zero. Pega a sua funçãozinha e iguala a zero e resolve o X. Aí você descobre aonde corta o eixo X, tá? Sempre é onde vai ser, a fórmula vai ser igual a zero. E aqui vai ser o seu beta. Beleza, função do primeiro grau é até que mais de boa. Função do primeiro grau, se você quiser resolver bastante exercício por regra de 3, cabe. Bem aplicadinho, função do primeiro grau, ela é uma regra de 3, tá? Porque ela sempre vai ter esse crescimento linear na parada. Agora, a função do segundo grau já é um pouco mais chato. Função do segundo grau. Função do segundo grau é quando você tem esse formato aqui, ax quadrado mais bx mais c. Esse cara é o cara que quando a gente começou a aprender a belíssima fórmula de Bhaskara, lembra? Você faz toda a Bhaskara, faz deltinha, b quadrado menos 4ac, aí calcula o x. Certo, então a gente pode falar que nunca vai dar para resolver uma equação de segundo grau no Enem por são produto? Dá pra fazer. Mas não é... A maioria das vezes vai dar errado. Isso, não é corriqueiro, tá? Lembra que a função do primeiro e do segundo grau, ela vai ser o formato de uma parábola. Quando que ela é virada para cima? Quando ela é maior que... A maior que zero. Quando que ela é virada para baixo? A for menor que zero. Tem alguns elementos que eu também preciso resolver de uma função do segundo grau. Você fala que é maior que 1, né? Oi? Exponencial e logaritmo. Esses dois valores aqui, Mateusito, são o quê? Eles são o seu x1 e o seu x2. São o seu x1 e o seu x2, perfeito. O x1 e o x2 lá da fórmula de Bhaskara. x1, x2. x1 e x2 sempre vão ser os valores que vão cortar o eixo x, tá? Esse valor aqui, você sabe quem que é? Aquele valorzinho ali. Aquele valorzinho... Não, o A ele determina se é positivo ou negativo. Na prefunção do primeiro grau, o B não é o cara que corta? Esse B a gente chama de termo independente, que não tem o X. Aqui o termo que não tem o X é o C. Então aqui sempre vai cortar no C, tá? Sempre vai cortar no C. Tem questões bestas que você consegue resolver só sabendo disso. Ali sempre corta no cara que não está acompanhado do X. Mas o exercício que cai de função do segundo grau, que é bem corriqueiro, é quando ele fala assim, ó, vamos colocar clássico. É quando ele fala, tem uma loja e ela tem um lucro dado por uma função do segundo grau. Aí a função do segundo grau ela é virada para baixo. Aí ele pergunta, poxa, qual foi o lucro máximo da minha empresa? O qual foi o lucro máximo, lembra que é essa formulita que você vai ter que usar. Quando você quer saber qual é o valor máximo, é esse cara aqui. Você sabe me dizer que cara que é esse, Matheusinho? Esse cara aqui vai ser o tal do y do vértice. A fórmula é menos delta sobre 4a. Se ele perguntar qual é o lucro máximo, ou perguntou de foguete, o foguete fez um lançamento, foi qual é a altura máxima desse foguete? Pô, só calcular o y do vértice. Calcula a deltinha e depois calcula o 4a. O x do vértice é o oposto. E o x do vértice é se em algum momento ele perguntar quando ele teve o lucro máximo. Aí você vai calcular o x do vértice. Você lembra da fórmula do x do vértice? Menos b delta sobre 4. Não. Menos b sobre 2a. É mais fácil. X do vértice é o menos b sobre 2a. Só que a gente viu outra coisa também. O x do vértice, ele sempre está entre os seus dois x's, tá? Tem que ser a média dos dois. Então, se você precisar dele, é só você achar o x1 e o x2, se você não lembrar da fórmula, é claro, e ele vai ser o cara do meio. Quando ele vai ter o lucro máximo. Aí tem essas duas fórmulas que vão chamar de nossa. Pensados? Pode apagar a primeira parte lá? Pode. Que doideira, hein? É muito rápido. Overdose de matemática. A gente tá fazendo um plano Juscelino Kubitschek de conhecimento aqui. É discutindo a nossa vida em uma aula. Não, você acha que essa é a revisão mais revisão de todos os tempos. Que, tipo, acho que
Nunca fui tão rápido. É a vida, né? Você olha assim, tá subtração e adição. Aí você pensa Olha lá, gente. aí tá x no verso e tudo no verso. É isso. Mano. Bom, continuando a vibe de função aí. Função do primeiro grau cai bastante é reto, função do segundo grau cai bastante é parábola. Mas existem outras funções que foi da última aula que eu também falei. A tal da função exponencial e logarítmica. Começando com a exponencial. O comportamento de uma função exponencial sempre é assim, ó, f de x igual a elevado a x. Pode ser que tenha um cara aqui na frente multiplicando, pode ser que tenha um cara aqui multiplicando. Mas geralmente os exercícios que tem de função exponencial vai ser daqueles exercício e problema. E esse cara está caindo bastante porque em 2020 aconteceu a bonita da pandemia. E pandemia tem um crescimento exponencial. O gráfico dele, ele é assim, ó. Agora sim, é a marca. Ah, garoto! Ou ela é assim, ou ela é assim. Quando que acontece ser assim? Quando A for maior que 1. E assim, A maior que 0 e menor que 1. Se estiver entre 0 e 1. Ou não pode ser 1? Não pode ser 1, porque 1 elevado a qualquer número é o quê? É sempre ele mesmo. 1, tá? E não pode ser negativo? Não pode ser negativo, porque senão ele começa a entrar naquele lance que o Detomini perguntou. Se pode ser negativo? Não sei se você lembra de ontem. Mas ele perguntou, pode ser negativo? Não pode, porque senão vira oscilante. Ele começa a oscilar os pontos. Então não existe exponencial negativa. Mas geralmente os exercícios de exponencial, ele pergunta, poxa, existe uma colônia de bactérias. Em relação ao experimento inicial, quantas bactérias teve depois de 40 minutos? Sim. Qual daquela reta que ele não alcança? Qual? É assíntota. Aquele nunca vai passar a parte negativa, né? Nunca vai ter valores negativos. O x igual a reta y igual a 0 é uma assíntota. Mas ele nem cobra isso, tá, menino, Catarina? Mas realmente, tem esse nome. Aquele nunca vai cruzar, né? E aquele sempre cruza onde, você sabe? Aquele sempre cruza onde? Sempre cruza no 1. Porque todo número elevado a 0 é 1. Se você pegar x elevado a 0, não fica a elevado a 0? Todo número elevado a 0 é. Então sempre corta no 1. Agora, se ele perguntar para você, pô, uma colônia de bactérias é dada por uma fórmula exponencial. Em relação ao tempo inicial, quantas bactérias teve depois de 20 minutos? É aquele exercício que a gente fez. Nunca esqueça, se ele perguntar em relação ao tempo inicial, sempre que falar inicial, do t igual a 0. Isso, coloca t igual a 0, x igual a 0, não sei. Então, só para voltar na cabeça, então sempre quando ele der esse negócio da função, eu pego e jogo t igual a 0. E aí depois você joga o outro. Eu uso como resultado da outra. Garoto. Isso aí. Pode pagar aqui? Isso aí. Não esquece também que função exponencial e função logarítmica, ela encarga bastante as propriedades de potenciação, lá da matemática básica. Quando a gente tem potenciação, mesmo a base estiver multiplicando, o que você pode fazer? Vai virar uma soma. Vai virar uma soma de expoente. Quando estiver dividindo, o que você pode fazer? Vai virar uma subtração de expoente. Isso. Vou colocar menorzinho. Vou colocar o símbolo da divisão. A elevado a n dividido por a elevado a n. Subtrai. Se estiver elevado a número negativo, o que você pode fazer? Aí vai inverter. 1 sobre a elevado a n. Se estiver elevado e elevado novamente, o que você pode fazer? Muito bom. Todo número elevado a 0 é quanto? Todo número elevado a 1? É ele mesmo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tá, Lê? Certo. Beleza. Exponencial, o que cai menos é logaritmo. Mas geralmente até é difícil de logaritmo. Logaritmo. Eu até falei ontem, logaritmo que você precisa saber, calcular o logaritmo, quando ele te der assim, log de b na base A. Você precisa saber a definição de um logaritmo e transformar ele em uma potência para você poder fazer. Transforma numa exponencial e a regra é deixar igual à mesma base, porque se você deixar a mesma base, o que você pode fazer? Corta as bases e iguala os expoentes.
E só que cai as propriedades básicas, que é até o exercício que a gente fez ontem. Log de m vezes n, quando você está multiplicando, o que você pode Vai fazer? virar 2 logs. Vai virar 2 logs, só que somando. Pererê, pererê. Na última divisão, o que você pode fazer? Vai virar uma subtração de 2 logs. Muito bom. Log de n menos log de n. E se estiver elevado assim, ó. Elevado assim, o que você pode fazer? Aí joga pra frente. Manda pra frente. C vezes log de B na base A. Tá? Essa base aí, você tem que tomar cuidado com ela, que também tem 3 resultados que ele não fala pra gente, mas você também precisa saber. Primeiro resultado, log de A na base A. Se for a mesma coisa, log de 3 na base 3, o que vai acontecer? Vai ser sempre 1. Esse resultado ele não vai trazer pra você, mas se for igual, é 1. Log de 1 na base A, quantos que vale? Log de 1 na base A é 0. E se ele não colocar a base? Aí a base é 10. Isso, automaticamente a base 10. Tem um cara que a gente estava discutindo quando a gente estudou logaritmo, que é a LN. O que é o LN? Você lembra? LN é um log gourmetizado. Não cai no Enem, mas às vezes ele menciona esse cara, ele dá uma viajada. Mas é que a base vale E. Você lembra quantos que vale E? Pode apagar? 2,71. Ok, os caras prestam atenção, é isso. Chama log LN porque é o log neperiano. Certeza que pode ter uma questão falando só no log de igual, aí dá forma. Aí dá uma forma. O Enem, ele vai colocar uma fórmula enunciado gigantão, falando, olha, na história existiu um menino chamado Euler, e ele inventou o logaritmo, e lá, lululô, só pra te encher linguiça. É aquilo que a gente conversou essa semana, cuidado quando tem questão em matemática, porque a chance dele falar lorota pra te enganar é muito grande. Questão é uma equação absurda, né? Bom, andando, tocando barco aí. Exponencial cai bastante. Eu consegui no meu cronograma da minha apostila do meu curso. E modular, uma coisa que a gente trata durante o ano, mas não cai no Enem, viu? Então, esse daí não nos preocuparemos. Oi? Ah, semana que vem já começa a falar sobre esses caras aí. Mudando de tópico, indo para a parte de geometria. Que vem matemática vai ter 1 bilhão de aulas, né? Fiz questão de. Não, é porque aí volta todo mundo, homem. Aí volta todo mundo. Geometria plana, para começar o rolê. O que eu preciso saber de geometria plana? No Enem cai muito questões envolvendo esses caras, que são polígonos. Polígonos é o que a gente estuda em geometria plana, tá? Principalmente desse fera aqui, ó. Desse fera aqui, o que eu não posso esquecer? É um triângulo, ok, tem 3 lados e 3 ângulos, ok. Mas não esquece que se você precisar usar alguma relaçãozinha, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é quantos? A mais B mais C é igual a 180 graus. Isso você consegue usar bastante como referência, tá? Outra coisa que a gente sabe também sobre ângulos. Ângulos. Esses dois caras aqui, ó, o que você me diria? Eles são congruentes, eles não são os mesmos. Ô louco, todo ângulo oposto pelo vértice são iguais, ou seja, congruentes, tá? Opostos pelo vértice, são sempre iguais. Congruentes. Lembra que na matemática a gente chama de congruentes? É frescura, viu? É frescura de geometria. Congruente é porque é igual. Ele que não pode falar igual porque pode ser um cara aqui, pode ser outro cara aqui e eles têm a mesma medida. Eles são só iguais se forem um em cima do outro. Mas congruente e igual é a mesma coisa. De ângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a 180. Só que cai bastante em geometria, essa parte aqui, ela mistura com a razão e proporção. É aquela parte que a gente fala de congruência e semelhança.
de triângulos ou de figuras, tá? Qual que é a ideia de com a sua figura serem congruentes? O que significa duas figuras serem congruentes? Elas são proporcionais. Não. Cuidado. Proporcional é semelhança. Congruentes é porque elas são iguaizitas, iguaizitas, iguaizitas. Se eu te der o triângulo ABC e falar que ele é congruente a esse triângulo aqui, então significa que esse triângulo também tem que ser ABC. Ele seguindo as mesmas proporções. Também tem que ser ABC. O triângulo 3, 4 e 5. Ele tem que ser congruente a outro triângulo, então pode ter certeza. O outro triângulo ele também vai ser 3, 4 e 5. E além disso, os ângulos também vão ser iguais. Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse daqui. Isso batendo na mesma correspondência, tá? Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui. Os três ângulos tem que ser bonitinho. Mas sempre vai ser? Não, nem sempre vai ser. Às vezes ele vai dar uma figura de um jeito e ele vai ter que te dar outra figura de outro jeito. Você vai ter que vir e vai ter que arrumar essa figura. De um jeito que quem vai denunciar a congruência são os ângulos, tá? E lembra sempre que, é papo, todos os ângulos e todos os lados iguais. Mas a maioria esmagadora que cai aqui nessa história é a tal da semelhança. Aí que vem o que você falou. Se você tiver um triângulo assim e falar que um triângulo é semelhante, significa que ele pode ser maior ou menor. Se você pegar esse triângulo aqui, ABC, aí eu queria pegar o triângulo ABC, D, E, F. Esse triângulo aqui. O que significa ser semelhantes? Que eles vão... Primeiro que os ângulos eles vão ser iguais. Eles vão ter uma razão. Isso. Os ângulos vão ser iguais. Os ângulos não mudam. A parte interna ali, a abertura continua a mesma. Só que aí ele já começa a brincar com aquele assunto de razão e proporção. Se você pegar A está para D, assim como B está para E, assim como C está para F. Eles vão manter sempre essa razão. Os três ao mesmo tempo? Não. Pode pegar só dois. Mas o lance é que, se você pegar aqui para cá, sempre vai dar multiplicando por um valor. Esse valor a gente chama de K. Pode ser o dobro, pode ser o triplo. Pega lá o triângulo famosão, 3, 4, 5. O triângulo 6, 8 e 10 é semelhante ao triângulo 3, 4, 5? O que você fez? Eu fiz a razão entre eles. Pegou todos os lados que você dividir. 6 dividido por 3 não daria 2? Se pegasse 10 dividido por 5 não daria 2? Se pegasse 8 dividido por 4 não daria 2? Então significa que um é o dobro do tamanho do outro. Todos os lados eles têm que ser multiplicados por K. Necessariamente, assim, todos os ângulos, quer dizer, todos os lados têm que ser semelhantes? Todos os lados têm que ser semelhantes. Se um lado não for, já não é semelhante. Tá? Não, seu verdade, pode jogar aqui? Então, beleza. Congruência, semelhança, beleza. Aí entra, dentro desse quesito aqui, entra outro tópico dentro de geometria. Deixa eu só virar a câmera ali. Aí, entra aí outro tópico aqui, que também é forte, tá? A parte da trigonometria. Trigonometria é brabíssima aqui dentro desses tópicos. Pô, o que é a trigonometria? A trigonometria, o mais brabo de todos. Triângulo retângulo, ABC. Né? Qual que é o teorema mais importante que você precisa saber? Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse tio aqui, tio de Pitágoras. Tio Pitágoras é o mais bravo de todos. Ele sempre vai aparecer. Quando que você usa o teorema de Pitágoras? Quando eu precisar saber qual é os lados. Quando você precisa saber um lado só e você já tiver dois. Aí você tem que usar o teorema de Pitágoras.
Existem mais relações? Existem. Existem as relações métricas de um triângulo retângulo. Não sei se você lembra. Aquela da altura ao quadrado é m vezes n. H ao quadrado, ó, b ao quadrado é c vezes n. Isso daí não cai no Enem, fica tranquilo. Pra eu saber, tipo, qualquer ângulo que não seja dentro de 45 e 60, eu tenho que saber o seno de 90, por exemplo. Aí você tem que recorrer aos círculos. Círculo trigonométrico. Círculo é o conteúdo mais ingrato que a gente estuda na matemática. Sabe por quê? Não tem nenhuma questão de círculo trigonométrico. É muito difícil aparecer uma questão de círculo trigonométrico. Mas você precisa saber desse cara para você pegar e lançar tipo um seno de 120, um seno de 90. Ele facilita a sua vida. Na física pode aparecer, eu já vi. Na matemática também aparece. Eu falo questão de Enem mesmo. Questão de Enem é bem difícil, mas vou dizer que nunca aconteceu, já aconteceu em alguns momentos. Bom, mas a trigonometria, ela fica interessante na hora que você também começa a relacionar ângulos. Se ele falar, a trigonometria relacionada aos lados é só esse cara mesmo. Mas a gente sabe que tem ângulos na parada. E se tiver ângulo, você precisa saber o que é o seno, o que é o cosseno e o que é a tangente. Cai as inversas? Não cai as inversas, fica tranquilo. As inversas que eu falo é secante, cossecante, cotangente. Aquilo lá não. Mas o que é o seno? Sempre é cateto oposto tá, verdade. sobre hipotenusa. Cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente? Cateto oposto sobre adjacente. Beleza, lembra que sempre a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Sempre é o oposto a 90 graus, tá? E esse fera aqui, sempre é quem? Na frente do ângulo que você está analisando é o cateto oposto. E esse menino aqui é o cateto adjacente. Agora, seno, cosseno e tangente que eu preciso saber para o Enem são dos ângulos notáveis, que é de 30, de 45 e de 60. O seno, o cosseno e a tangente também. E a famosa tabelinha. O vídeo mais visualizado de matemática do YouTube. 1, 2, 3, 3, 2, 1. A do gatinho. Tudo sobre 2. A raiz vem no 3 e também no 2. Trarará. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Eu prefiro no Natal. Do Natal. O do Natal é mais fofo. Combina com a época também, né? Mas o gatinho é legal. Podia fazer o do gatinho com ovo de Natal. Eu vou fazer isso na IA. Vai ser minha tarefa para férias. Pode apagar? Vou lançar no YouTube. Do Natal. Só que aí junto do gatinho. Aí serve fazer um remix. Aí fica bom, porque fica o gatinho fofo e a época natalina fofo também. Aí você vai pegar e vai remixar a música de Natal. Exatamente. Vou eternizar esse. No início colocou o design da Mariah Carey. Você tem um canal no YouTube, Claire? Não. Vou criar o ano que vem. Eu tô com um projeto de gravar a aula dessas férias. Essas férias eu não vou viajar, eu vou montar um monte de aula. É isso. Matemática básica. Credo! Vai maratonar uma série? Também. O Claire, você não tem amor à própria vida, Claire? Não tenho amor à própria vida. O que eu vou fazer nas férias? Vou fazer trabalho. Ô, Claire. Dentro da geometria, ainda tem um cara que cai bastante, viu? A famigerada lei dos senos e lei dos cossenos. Você tinha um professor que tinha canal. Não cai? Não? Poxa. Despeita. Lei dos senos e lei dos cossenos. O que é a lei dos senos? É quando eu tenho dois lados e eu preciso saber o outro. Pelo contrário, Matheusito, guarda esse macete para sua vida, ó. Tá vendo isso daqui? Como se fosse um compasso. Dois lados e um ângulo entre eles. Compasso, cosseno. Cosseno é quando tem dois lados e um ângulo. O seno é o contrário, quando você tem dois ângulos e um lado. Se você tiver dois ângulos aqui, ó, vamos colocar A, B e C. Vamos colocar aqui, ó, é sempre oposto ao B aqui na frente, tá? O A também, aqui na frente e aqui é o C.
Você vai usar a lei dos senos quando você tiver dois ângulos e um lado. Aí você usa a lei dos senos. A lei dos senos é a mais fácil. A lei dos senos é A sobre seno de A é igual a B seno de B, que é igual a C seno de C. Nossa, mas eu vou usar os três? Não, você só vai usar dois, mas ela vale por todos os lados, tá? Todos os lados e todos os ângulos. A lei dos senos sempre você vai aplicar quando for dois ângulos e um lado. Agora, a lei dos cossenos que é diferente. Lei dos cossenos. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos é quando você tem, para ver a situação, ó. Você tem lá A, B e C. A, B e C. A lei dos cossenos é quando você tiver dois lados. Isso é obrigado, tá? Aqui, ó. Vou pegar um lado bonitinho. Pô, aqui eu peguei tudo cagado, mas tá bom. Ó, se tiver dois lados e um ângulo entre eles. Dois lados e um ângulo. Dois lados e um ângulo. Você lembra qual que é a lei dos cossenos? Ó, eu tô querendo analisar o A aqui. A ao quadrado é igual mais C ao quadrado menos 2CC. Ô, louco, hein? Vezes o cosseno. Faltou dois. Esse é o cara. A ao quadrado, que é esse cara aqui, ó, é igual a B quadrado mais C quadrado, que são os outros dois lados. Esse é o que você vai querer descobrir. Os outros dois lados você vai ter, porque é dois lados que você conhece. Você quer saber esse? Pega e joga lá, ó, x ao quadrado é igual, e esses dois você vai saber. Menos 2 vezes BC vezes o cosseno do ângulo que você está enxergando. Aí você consegue achar lei dos cossenos. Sabe o que é lei dos cossenos, menino? É Pitágoras. Pitágoras, ele não propôs o teorema de Pitágoras. Não, cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero. Teorema de Pitágoras. Pitágoras, ele propôs esse teorema. Na real, se fosse o teorema de Pitágoras mesmo, por isso que o teorema de Pitágoras ele é bem discutido, se realmente Pitágoras que inventou. Porque se fosse, já existia isso antes. Se fosse Pitágoras, ele ia colocar o teorema estendido, que é a lei dos cossenos. Porque ele já sabia que o cosseno de 90 graus era zero. Dava exatamente o teorema reduzido. Por isso há questionamento sobre realmente Pitágoras. Isso daí surgiu antes do Pitágoras? Não, isso daqui surgiu na escola pitagórica. A lei dos senos e a lei dos cossenos, ela surgiu lá. Mas o teorema de Pitágoras já existia bem antes. Esse era o questionamento da época. Como que Pitágoras leva o nome do teorema se já existia isso? É o grande mistério da matemática. É o grande mistério da matemática. Ninguém nunca vai saber. Só se quem sabe não né? Cara, se em vez de fazer curso de matemática básica, vai lá tentar descobrir isso pra gente. A minha linha de estudo é história. Método das férias, descobrir quem inventou o teorema de Pitágoras. Não, mas eu já fiz um levantamento já. A minha linha de pesquisa é da história da matemática. Isso daí foi sua tese? Foi minha tese, baseada na história da matemática. Toda a minha linha de pesquisa, eu sei toda a matemática, mas a linha de pesquisa O que você descobriu? Descobri uma coisa bem bacana, tem um artigo publicado sobre isso. A geometria euclidiana. Sabia que o Euclides ele não fez nenhum teorema, mas a gente leva o nome da geometria sendo euclidiana? Porque ele organizou a matemática. O cara organizou e levou o nome. Aí tem vários caras que são dessa mesma pegada, só organizaram. Tales de Mileto é um deles. Teorema de Tales, Tales de Mileto era filósofo, pô. É normal pegar o cara que organizou e dar o nome. Por exemplo, quando você fala ordem... Mas aí fica fácil, né? Vou organizar a vida de vocês, vou dar o nome agora. Outro cara forte aí dentro dessa parte de geometria é quando envolve polígonos.
Polígonos. Qual que é a diferença de um triângulo para um polígono geral? Você sabe me dizer? O polígono ele tem mais de 3 lados. Mais de 3 lados, mas o triângulo também é um polígono, tá? Qualquer figura fechada é um polígono. Pega o triângulo, é um polígono. Pega o quadrado, é um polígono. Pega o pentágono, é um pentágono feião. É um polígono. Polígono ele sempre vai ser caracterizado por ter essas coisitas. Que coisitas que são essas? Arestas. São arestas. Vértices. E esse carinha é um encontro de dois, vai ser vértices. E esse daqui é uma face. Sabe que cara que a gente estuda que não é um polígono? Círculo. Por que o círculo não é um polígono? Ele não tem. Porque ele não possui vértices. Todos possuem uma face, vértices e arestas. O círculo não possui. Por isso que ele é até diferente na fórmula. Geralmente na área a gente não calcula o perímetro centro e torno. No círculo a gente não pode falar que tem um perímetro. Ele tem um comprimento. Porque ele não se caracteriza nessa ideia. É o perímetro. É 2 pirralhos. Exatamente. Polígonos a gente precisa saber algumas formulinhas também. A soma dos ângulos internos é a primeira. Você lembra da fórmula? Putz, a soma dos ângulos internos. Soma dos ângulos internos. 180 vezes n menos 2. N menos 2 vezes 180. O N é um já. N é o número de arestas. Pensa no triângulo, quando você tiver na dúvida. O triângulo a soma não é 180? Se você dividir, ó. Isso, todos vão ser triângulos. Então, ó, 2 vezes 180, 3 vezes... Oi? Não, não é. A relação de Euler. A relação de Euler é, vamos fazer a maior 2. Vértices mais fácil é igual a arestas mais menos. Ó, essa daqui, ó, são dos ângulos internos. Se o cara falar pra você que o polígono é regular, o que significa? Todos os lados são iguais. Nessa de todos os lados serem iguais, você consegue achar a medida de cada ângulo interno. Esse N aqui, ó, é o número de lados, tá? Não esquece disso. N é o número de lados. Se você quiser saber cada ângulo interno, tem como? Aí você vai ter que pegar a soma dos ângulos internos e dividir por N. Aí você consegue descobrir cada um. Igual pega do quadrado. O quadrado é a soma dos ângulos internos, não é 360? Você pega e divide por 4, que é o número de lados. Se você dividir por 4, que é o número de lados, você vai descobrir cada ângulo interno. Ângulo interno. Tá? Pensamos? Pode acompanhar a primeira parte? Já foi 2 quadros de teoria aí, ó. Não, essa é a aula mais. Não sei como escrever. Já foi 2 quadros de teoria, hein, ó. Ah, tem uma outra fórmula também, que é um pouco mais chata de Mas decorar. quando que eu vou usar aquela fórmula lá do vértices mais fáceis igual a aresta? Quando é poliédros, aí é sólido. Tá na plana ainda. Na plana. Aquela lá que ele falou é do poliedro. Tem a do número diagonal, amigo. Qual que é a do número de diagonais? O que é uma diagonal, aliás? É um traço. Diagonal é isso aqui que eu fiz, ó. Não. Parte de um ponto a outro, de um vértice a outro e não é uma face. Não é uma aresta. Tipo aqui, ó. Aqui tem quantas diagonais? Tem uma, tem duas. Esse aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. E mais uma? 6. Tá? Tem uma forma. Qual que é a forma? Diagonais. Qual que é a forma da diagonal? Você lembra? Mas ele Cai, pior que cai, né? N vezes N menos 3 dividido por 2. N vezes N menos 3 dividido por 2. Chatão, né? fosse quadrado. Ai, ai. Nossa. Loucura em Matazeta. Essa é a maior loucura que eu acho que a gente já fez. Não matemática. Vamos pra próxima. Continuando a loucura aí.
Tá acabando já, tá acabando. Pois é, já tá indo saco. Mas é minutinho, mas é minutinho. Fazer Foi. mais 20, né? A não ser que, sei lá. Agora é overdose master. As fórmulas das áreas, homem. Ah, pô, claro, acho que minha mídia acabou. Não, pode recuperar. A fórmula das áreas, homem. Eu só lembro na diagonal, do quadrado, ele é o quadrado e raiz de 3. Pô, a área de todos esses assuntos de geometria, a área disparada é o que mais cai. Você precisa saber as áreas básicas. Qual que é a área do quadrado? É o quadrado. Do quadrado, a área ao quadrado, beleza. A do retângulo. Base vezes altura. Retângulo, base vezes altura. H é a altura, né? Ah, o que mais que eu preciso saber? Triângulo, base vezes altura dividido. Boa, agora no triângulo tem BO, viu? Triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Mas lembra que triângulo tem o cara, triângulo equilátero. Qual que é o triângulo equilátero? E aí é N raiz de 3 dividido por 4. Se for triângulo equilátero, esse cara é especial. Ele é o quadrado que a gente tem por 4. Se for a altura do triângulo equilátero, você lembra? É L raiz de 3 sobre 2. A área é L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4. Aí sim, entra no raiz de 3 sobre 4. Se for a altura, é só L raiz de 3 sobre 2. Mas é legal você saber. E legal também que ele é um polígono dito regular, tá? Qual que é cada ângulo interno dele? Sempre 60 graus. Pode apagar? Pra. Bora, continuando nas áreas, vai. Que mais de área você tem? Para nosso vocabulário. Tendo losango. Losango quase não cai, viu, Matheuseta? Mas assim. Diagonal maior, diagonal menor, dividido por 2. É vezes, tá? Vezes. Vezes, multiplicado. Tendo trapézio, qual é o trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Base maior Mais base menor. vezes altura dividido por 2. Não esquece de colocar entre parênteses essa parada, porque senão dá ruim. Tem a. que mais? Tendo círculo. Tendo hexágono. Antes do círculo. Do hexágono é legal assim também. 6 vezes. 6 vezes. L é quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a área. A do círculo. A do círculo é o infinitão. Você precisa saber do comprimento dele, que é 2πr, catupiry, e a da área. πr ao quadrado vezes πr ao quadrado. Πr ao quadrado, não tem sobre nada, pô. Você tá bugando. Já tô bugando. Lembra aqui, ó, a raio é a medida do centro da medida e comprimento é essa parte. A área é toda a região interna. πr ao quadrado é a fórmula. Mas se o sabe que foi irregular, não tem uma fórmula para ele? Não tem, mas nunca é pedido, tá? Sempre vai ser de polígono regular. Quando ele é irregular tem como calcular, mas aí você se ferrou, porque você vai ter que dividir em triângulo, vai ter que calcular triângulo por triângulo. Pode pagar, né? Eu acho que você vai bater o recorde, né? Vai ser. Já foi no. É o terceiro quadro. Terceiro quadro. Qual que foi esse recorde? Você já. Tem aula que é 6, pô. Mas é porque em conta do curso. É que você fez 4 aulas de curso. Eu já faço essas aulas no curso, revisando tudo. E a última para finalizar? Das últimas. Aí vai ser só geometria espacial. Progressão aritmética e geométrica. Progressão aritmética. Aliás, progressão aritmética é disparado o que mais cai, viu? O que é uma PA? Você lembra? PA é quando você tem os termos. Geralmente é soma. Isso, nesse caso aqui,
é quando você vai sempre aumentando a mesma quantidade. Sempre a mesma quantidade, tá? Essa quantidade a gente chama de razão. Pô, mas se aumentar diferente do mesmo número, é uma PA? Não é mais uma PA. O que eu preciso saber ler das fórmulas? Vamos ver se você lembra. Tem do termo geral. Qual que é a fórmula do termo geral? Não vale olhar, mulher. Vai. Sem olhar. Ai, Cleverson. A1 mais. N menos 1. Ah. Vezes a razão. Viu? Ó, não vai esquecer de uma dessa. A1 mais N menos 1 vezes a razão. O que é cada coisinha desse? Esse é o primeiro, é onde começou o rolê. Esse é a posição que ocupa, mas realmente, Matheusito, se você estiver no 10º termo, ele é a posição que ele ocupa lá. Mas aí você já sabe que também é a quantidade de termos. Significa que até o momento você tem 10, tá? E esse N, o que é? É a razão. É sempre a diferença, da frente menos o de trás você encontra a razão. Só que tem exercícios em que você vai precisar fazer a soma desses carinhos. Essa daqui é a fórmula do termo geral, tá? E a soma? Você lembra qual que é a fórmula da soma? Vai ler! Ah, não pode olhar não, moleque, para forçar a memória mesmo. Primeiro carinha mais o último carinha, a soma sempre tem que ser finita, tá? Primeiro com o último vezes N, só que aqui o N, a posição que ele ocupava antes, ele vai dizer quantos carinhas tem, dividido por 2, não esquece disso, tá? Sempre é o primeiro e o último que você soma. Esse carinha é o nosso primeiro, e esse carinha é o último. Pô, geralmente as fórmulas de progressão aritmética, você tem que usar as duas, porque você precisa achar o último carinha. Igual aquela questão que a gente fez, precisou usar o último carinha, aí sim você consegue fazer a soma, tá? E esse N é a posição, mas é a posição do último carinha. Tipo, eu quero saber as 20 primeiras somas, a soma dos primeiros 20 termos. Você vai ter que esse N é igual a 20. É a posição, mas é também a quantidade de termos. E PG cai? Cara, PG não cai. E do que caiu de PG era só pra você achar mesmo, dá pra fazer na mão. Então nem precisa revisar. Isso aqui pode pagar, né? Bora, Matheusito! Você tá piscando mais lento, homem. Não vai cair duro aí não, hein? Terminar. Tá difícil, cara. Não, você consegue, vai. Progressão aritmética geométrica, deixa eu ver mais, o que tem mais de relevância? Não tem mais nenhuma fórmula. PG, cara. Oi? PG não cai. PG não cai. Aí continuando a nossa parte aí básica que também é importante. Aí entra na bonita da geometria. Geometria espacial. Já veio outra galera de forma para nós, hein? O que é a geometria espacial? Ela representa? É a geometria plana 3D. É a geometria plana 3D. Ele pode cobrar esse 3D. Toda vez que falar 3D é o volume que ele vai fazer, tá? Triângulo não tem volume. Agora, um cubo tem. Pô, mas tem como calcular a área também? Aí você se ferrou. Sim, tem como calcular a área. E a área sempre vai ser a área da superfície. Existem umas figuras que são mais básicas, tipo o cubo. O cubo a gente sabe calcular a área dele e tal. Existe o paralelepípedo. Aí, paralelepípedo, esfera. Qual mais? Eu já vou generalizar, vai, para dar uma otimizada na história. A gente chama de prismas. O cilindro não é um prisma. Prisma é quando você tem uma face e outra face igualzita a igualzita. E essas duas faces são paralelas. E todas as laterais são retângulos. Isso é um prisma. Pô, vou pegar, vou desenhar
Vamos ver se eu tô bom no desenho. Prisma hexagonal. Prisma triangular. Nossa, prisma triangular, cara. Você é vazio. Tem também, pô. Isso aqui, ó. É muito comum. Acho que não é muito comum. Ah, Prisma triangular. Nas questões. tem aqueles negocinhos salgadinhos que você come, é assim. Como que é o nome daquele negócio, você sabe? Não, é tipo uns palistinhos, a caixa dele é assim. Isso daqui é um prisma de base triangular. Assim, 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 todos eles são prismas. Eu acho que nunca tem uma questão de. Se você precisar calcular a área desses caras, como que vai ser a área desses caras? Mas as duas bases têm que ser igual? As duas bases têm que ser igual. Para ser um prisma tem que ser igual. Todas as duas bases são iguais. Tá? As laterais também todas são retângulos. Pode ser quadrado, mas todo quadrado é retângulo. O quadrado é um prisma também. E o quadrado é um prisma também. Perfeito. O cubo é um prisma. Ó, a área. Como que você calcula a área desse cara? Você multiplica todas as. 2 vezes a área da base Ah tá, já ia falar. mais área lateral. Mas quando ele, por exemplo, ele fala, a aresta é 3, o negócio. Aí ele dá todos os negócios das arestas, você multiplica tudo, não é a área. Aí depende, tem o que é mais fácil, tipo, se você pegar um cubo ele é um prisma. Sim. Só que aí é só você fazer A vezes B vezes... Ó, a área, a gente tá falando de área, né? Aí você pega todas as faces não são Área quadradas. total, né? Isso! Aí você pega, tipo, se você usar isso daqui como genérico, você consegue calcular a área de qualquer um. Igual aqui, essa base é igual a essa base, não é? Aí você calcula as faces laterais. Você vai calculando um por um. É meio que genérico, mas vale para todos. Todos vão seguir essa mesma ideia. As duas bases e as laterais. Fala, Raigor. Deixa eu terminar um negocinho. Para você calcular o volume de qualquer prisma ou qualquer figura, é só você pegar e fazer isso daqui, ó. Tchan, tchan, tchan. O volume. O volume vem da área da base, sempre é a área da base vezes a altura, tá? A área da base aqui não seria A vezes B? Pela altura seria C. Só tem um negócio que é diferente. Cilindro é um prisma? Não, mas ele segue a mesma ideia. Pirâmide e cone é um prisma? Não, mas lembra que quando tem ponta, é cálculo igual. A única diferença é que você divide por 3 no final o volume, tá? Igual eu quero calcular o volume de um cone, aí você calcula a área da base e R ao quadrado, vezes a altura. Beleza. Só no final não esquece de dividir por 3. Se tem ponta, divide por 3. Vencemos, Mateusito! Chega por hoje, a gente já tá até mesmo de tanto conhecimento.